Bem, nessa aula nós iremos entender o que são os impostos. Na aula anterior, aprendemos o conceito de tributo. Nem todos os tributos são impostos, mas todos os impostos são tributos. Há no ordenamento legal brasileiro 5 espécies de tributos. Lembra da teoria quinta partite ou quinta partida? Ou seja, segundo o STF, existem 5 espécies de tributos no Brasil. Nós iremos analisar nesta aula somente os impostos, tudo bem? Que é a espécie tributária que mais está presente dentro da dinâmica empresarial. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 16, diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Veja, esses termos juridiquês muitas vezes são um pouco complexos, mas é bem tranquilo de entender quando você começa a pegar os conceitos. Então veja, pode-se dizer, portanto, que se trata de um tributo não vinculado. Em outras palavras, não depende de nenhuma atividade estatal direcionada especificamente ao contribuinte. Então, preste bem atenção. Existe a obrigação de pagar um tributo. Só que, quando nós pagamos um tributo, o Estado pode fazer duas coisas para nós. Ele pode nos dar algo em troca pelo aquele valor que nós estamos pagando, e isso é um tributo vinculado, porque eu pago e no mesmo instante o Estado me devolve algo. Tributo vinculado. Ou eu posso pagar o tributo e o Estado não me dá nada especificamente naquele momento. Eu só pago. Isso são tributos não vinculados. Os impostos sempre são tributos não vinculados. Como assim? Sabe qual é a diferença de imposto para taxa? É justamente esta. Você precisa, por exemplo, de um alvará. Um restaurante está sendo aberto e precisa de um alvará. O contribuinte vai até a prefeitura, paga a taxa, paga o tributo e a prefeitura devolve algo àquele contribuinte. Então, existe o pagamento da taxa, o pagamento do tributo e existe a entrega específica para aquele contribuinte de um serviço. Existe uma vinculação. O dinheiro que eu estou pagando, o dinheiro que o contribuinte paga é vinculado a uma prestação de serviços que o Estado devolve. Quando nós, eu, você, pagamos impostos, o Estado não nos devolve nada especificamente, individualmente a nós. Aquele valor que nós estamos pagando simplesmente será utilizado para o bem da coletividade. É por isso que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Qual é o fato gerador da taxa? O fato gerador da taxa é o contribuinte precisa de um serviço, o contribuinte precisa de uma prestação de serviço do Estado. Ele vai lá e paga. Ora, o fato gerador do imposto é independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então é bem tranquilo de se entender, tá certo? Veja, eu até deixei mais explícito aqui no próximo slide, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, quando o imposto é cobrado, o Estado não precisa oferecer nada ao pagador em troca, como se fosse uma prestação de serviço. É diferente da taxa, que o Estado normalmente entrega algo em troca ao pagador. Então é muito importante que você entenda isso. Tá certo? Ah, eu pago imposto, mas o Estado não me devolve nada especificamente. Pois é, o imposto é diferente da taxa. Taxa. Imagine como se você estivesse no supermercado. Você paga e recebe algo. Tá? Você paga no supermercado e recebe algo. Isso é a taxa. O imposto não. Você paga porque causou o fato gerador, tá? Que nós iremos entender o que é o fato gerador. Causei o fato gerador, pago o imposto e o Estado não é obrigado a me devolver nada
especificamente, tá bom? Nós temos impostos reais e impostos pessoais, tá? Impostos reais são aqueles cujo aspecto material, né, da hipótese de incidência, limita-se a descrever um fato, um estudo de fato, independentemente independentemente do aspecto pessoal, ou seja, indiferente ao eventual sujeito passivo e suas qualidades. Impostos reais não se preocupa com quem está causando o fato gerador, não se preocupa com o contribuinte. Por exemplo, um exemplo de imposto real, o IPVA. O imposto será idêntico para o contribuinte rico e para um contribuinte pobre, caso estes estejam, né, residam no mesmo estado da federação. Ou seja, não importa se o cara ganha R$1 milhão por mês ou ganha R$3.000 por mês. Se eles compram o mesmo veículo, eles vão pagar o mesmo IPVA. É por isso que nós chamamos de impostos reais, tá? É o imposto que vai ser aplicado independente de quem seja o contribuinte. E não se importa com o contribuinte, o quanto ele ganha, qual a faixa salarial dele, tá? A alíquota vai ser a mesma. Ou seja, não vai ter uma certa diferenciação, diferente dos impostos pessoais, tá bom? São impostos pessoais, pelo contrário, aquele cujo aspecto material, tá, leva em consideração certas qualidades juridicamente qualificadas dos possíveis sujeitos passivos, ou seja, a tributação ela vai mudar de acordo com o contribuinte. Um exemplo, tá? Nós temos aqui o imposto de renda. Um contribuinte rico que ofere uma renda significativa terá a imposição de uma alíquota maior que a alíquota imposta ao contribuinte pobre, que ofere uma renda pouco significativa, tá? Outra característica do imposto de renda, ele é um imposto pessoal, ele vai modificar, né, de acordo com o contribuinte. Por exemplo, o contribuinte que teve mais despesas com o plano de saúde, ele vai ter um abatimento maior. O contribuinte que teve menos despesas com o plano de saúde terá um abatimento menor. O contribuinte que teve mais despesas com educação terá um abatimento maior. Tudo bem? Não sei se você sabe, mas essas despesas são abatidas no imposto de renda. Tudo bem? Então, essa é a diferença de impostos reais para impostos pessoais. E o que é o imposto, para a gente finalizar essa aula, são, né, aquele tributo que a gente paga, que o Estado não precisa nos devolver especificamente a nós algo, diferente da taxa, que eu pago e recebo algo em troca. Até a próxima aula.